Sempre há desconfiança de frases que começam com uma certeza absoluta sobre o mundo. Com certeza você já ouviu coisas do tipo: essa empresa possui tudo. Ou, esse homem controla o planeta. Algo de antigo nessas afirmações. Algo que atravessa séculos, que o impulso humano de procurar um centro secreto. É aí que entra a BlackRock. Já ouviu falar? É a maior gestora de ativos e riscos do mundo. E junto, o medo que paira sobre as sociedades contemporâneas. Afinal, impérios não caem de repente. Eles se desfazem lentamente como uma rocha que parece eterna até o dia em que se revela oca por dentro. Não há um único estrondo que anuncie o fim. Há sinais discretos aqui e ali, deslocamentos silenciosos, números que passam despercebidos e decisões técnicas que parecem pequenas demais para carregar um destino histórico. É assim que a história costuma agir. Ela não grita, ela sussurra. E quem aprende a escutar esses sussurros da história, atravessa épocas com outra consciência. Você se considera uma pessoa rica? Imagine possuir 38 trilhões de dólares. Eu não consigo nem imaginar esse montante, tenho certeza que você também não. Mas esse é o valor da dívida nacional dos Estados Unidos, registrada no final do ano passado, 2025. Não é projeção nem estimativa, é uma dívida real que está registrada nos livros contábeis. É a maior dívida da história que se torna abstrato para a maioria das pessoas, como se pertencesse ao domínio das nuvens ou da ficção científica. Mas se pararmos para raciocinar, ao longo dos anos são justamente esses números abstratos que dão concretude ao destinos. Durante décadas fomos treinados a tratar a economia como algo distante e técnico, reservado apenas a quem entende do assunto, alguém puramente de exatas que entende uma lógica muito específica. O nosso mundinho não pertence aos números. Nós seguimos com as nossas rotinas, interagimos nas redes sociais, assistimos a séries, cumprimos horários e pagamos conta. Só que, enquanto seguimos esse caminho, algo grandioso e em silêncio começou a se mover por baixo da superfície. Sabe o quê? As maiores instituições financeiras do planeta passaram a fazer algo que não faziam desde meados do século XX. Começaram a retirar capital de ativos em dólar, sem alardes, sem comunicados dramáticos. Simplesmente fizeram de modo gradual, metódico e quase invisível. Não se trata de teorias conspiratórias nem boatos de internet, mas sim fluxos de capital que foram documentados em... Quando começou a quebrar isso aí? Como começou a ferrar de vez para os Estados Unidos? Primeiro, em 71, quando eles falaram: foda-se seu ouro, é nosso agora, pega nosso papel se quiser, né? Já é meio ruim. Mas eles pensaram: pô, pelo menos é uma grande nação, poderosa, e eles são obrigados a cumprir a palavra, você não quebra de vez. Então eles cumpriram a palavra. Quem tinha dinheiro nos Estados Unidos, mesmo que eles tenham pego seu ouro, seu papel eles davam, cumpriam. Por ser percentual, juros, tudo certinho. Risco zero, Estados Unidos. Agora, graças ao Putin, que sendo boicotado pelos majoritários, você viu aí ele falando da BlackRock? Quem que domina, isso aí é ciência, ele provou, deu fonte, que eles são os maiores gestores de ativos do mundo. Aí você pega aqui, você vai lá, pergunta pro próprio Google, ó, se dizem judeus e não são, ó, cofundador e atual CEO e presidente da BlackRock. Vocês viram ali falando, provando que a BlackRock são os maiores gestores de ativos do mundo. Ou seja, eles controlam o dólar. Controlam o dólar, controlam as outras moedas. Certo? Certo? Não é minha opinião. CEO e fundador. Se diz judeu. E não é. Porque se fosse judeu, seria Torá viva. Robert Capito, cofundador e atual presidente. Não sou eu que estou falando. Aí o mundo pega raiva e persegue Israel, os judeus, e a gente tem que proteger, saber separar o joio do trigo, porque eles se dizem judeus e não são, e geram essa raiva, que o judeu verdadeiro é a Torá viva. Então vocês estão vendo aqui, não sou eu que estou falando, tá provado, tá? Então calma que a gente já vai voltar, aqui para a história aqui da Grande Israel, os demônios aqui do Rio Eufrates, de uma maneira científica, uma maneira que a gente possa compreender. Tentar entender juntos. Então vamos lá. Em relatórios públicos. São dados pertencentes ao Tesouro e quem quiser pode ter acesso a esse conteúdo. O dinheiro inteligente é aquele que vai para as planilhas antes de virar manchete. E quando isso acontece, a história entra numa fase decisiva. Há um padrão antigo que é repetido ao longo de 5 séculos e que atravessa continentes e culturas. É um ciclo que já se manifestou 3 vezes com uma precisão praticamente matemática. Em cada uma dessas ocasiões, a nação que detinha a moeda de reserva global atravessou as mesmas etapas, exibiu os mesmos sinais de alerta e, dentro de um intervalo relativamente curto, perdeu a sua posição central no mundo. Isso não se trata de colapsos que possuem semelhanças. Trata-se de sequências quase idênticas, com estágios reconhecíveis e consequências previsíveis. Eu vou te mostrar nessa narrativa em 4 partes. A primeira é a ascensão. Uma nação se torna o centro das finanças globais porque o seu capital flui de todas as direções e sua moeda passa a ser usada no comércio internacional. Isso faz com que os bancos se expandam e os mercados prosperem. Isso significa que a inovação acelera e traz uma sensação coletiva de futuro. Esse estágio costuma durar décadas, às vezes quase um século. É o período em que a confiança parece absoluta. Depois, vem a segunda parte, que é sobre extensão. Sabe o que é isso? É quando o sucesso gera arrogância, porque o Estado começa a gastar além das suas possibilidades. E isso gera expansões militares, intervenções estrangeiras e programas domésticos ambiciosos. Tudo financiado com dívida. E esse endividamento cresce mais rápido do que a economia. Mas quase ninguém se preocupa porque o preço dos ativos continua... Então, eu concluí.
Aí sobre a Rússia, sobre o que ferrou os Estados Unidos. Eles foram do nada, continuando o que eu tava falando, o que ferrou a confiança dos Estados Unidos? Graças ao Putin, para sancionar os donos do mundo, a BlackRock, os donos que vocês acabaram de ver que são os donos, eles foram lá e censuraram o Putin. Ou seja, 200 bilhões que tava lá de ativos russos, só por boicote, por graça, pra se vingar, os Estados Unidos bloqueou. Ou seja, mostrou pro mundo que, caramba, quer dizer, não importa a minha grandeza, o tanto que eu invista, que eu pague, que eu seja leal, que eu tenha investido, que eu tenho crédito, se eu não fizer o que os Estados Unidos quer, eles roubam tudo que tá investido lá. Entende? Aí a China já, opa, que é isso? Começou a tirar o dinheiro e comprar ouro. Os países do mundo tirando aos pouquinhos, tirar com tudo também quebra o sistema, quebra eles próprios. Entende? Tá tudo enlaçado tão bem que tudo que a China comprou de título lá, se do nada ele quiser de volta, daí, porque comprar título é emprestar dinheiro pros Estados Unidos. Se a China cobrar amanhã, quebra os Estados Unidos. Mas quebra eles também. Porque parte da riqueza deles vem de uma engrenagem que envolve um processo totalmente enlaçado ali, totalmente mesclado com a política americana. E com a produção, com o soft power americano. O soft power são as marcas deles. E se você atropelar aquilo, eles têm um pretexto legal que gera até coesão para invadir e destruir, para gerar guerra. Então, quando o Putin fez o que fez e foi bloqueado o dinheiro dele ali, fudeu. Ninguém mais confia nos Estados Unidos, o risco não é mais zero. E aí, os caras agora estão desesperados. E a última alternativa é tirania. E é o que estão tentando, e o Trump tá com a sua síndrome do Messias sendo usado para isso. Subindo. A consequência é a valorização dos imóveis e o recorde das bolsas. Isso faz todo mundo se sentir mais rico, já que os bancos centrais imprimem dinheiro para manter o ritmo. Essa fase pode durar 20, 30, 40 anos. É o momento em que a aparência de prosperidade esconde fragilidades estruturais. Bem, mas a terceira etapa é mais silenciosa e talvez a mais decisiva. Podemos chamar de êxodo discreto. Nessa fase, o dinheiro se torna um espectador do que está por vir. Não são os políticos e não é o público em geral, mas aquelas pessoas mais atentas que leem os balanços econômicos. Grandes instituições começam a rotacionar capital para fora. Tudo acontece com movimentos calculados em direção a jurisdições que são consideradas mais seguras. Os investidores estrangeiros reduzem as posições para que as famílias ricas se tornem diversificadas internacionalmente. O processo começa devagar e depois ganha velocidade. Historicamente, esse estágio dura entre 18 e 36 meses. E por fim... Se as pessoas percebessem o golpe que é o sistema financeiro, elas iam surtar, velho. Quando você trabalha, você trabalhou pronto. Produziu, criou alguma coisa, está em algum lugar. Alguém está usando o que você produziu, o que você criou. O que você faz é querer acumular trabalho. Então, cada vez que eu trabalho, você me dá essa fichinha. Então, quer dizer, eu vou poder usar o que eu produzi agora. Quer dizer, antigamente, plantei, colhi, comi, tem que comer agora. Costurei, tem que usar. O que aconteceria se a gente trabalhar junto e sobrar? Como é que eu acumulo trabalho para quando eu tiver velho eu poder usar? Ou quando eu tiver filhos, família, eu poder investir, fazer algo maior que eu? Como é que eu acumulo trabalho? Então tá, você trabalhou, você fez 2, 3, 4, 5 cadeiras. Então toma essa fichinha aqui. Certo? Que é a prova de que você trabalhou. Não tinha essa fichinha antes, você tinha que trocar por outro bem que valesse. Então eu troco por ouro, uma pedra que vale em qualquer lugar, todo mundo reconhece e é eterna. O ouro não tem como você destruir ele. Ele não corrói. Então o ouro era a melhor forma. Então acumulo o trabalho e troco por ouro. Então era isso que era feito. Os Estados Unidos guardava esse ouro e te dava em papel. Depois do nada falou, o ouro é nosso, usa o papel e foda-se. Ficou proibido usar ouro. Além deles roubarem o seu ouro, proibiram de ter ouro. Só eles pegaram tudo. Golpe farisaico ali. Não tinha como se rebelar, não tinha nem como ficar sabendo. Hoje você estuda porque alcança. Mas era difícil. Quem tinha informação e poder pra saber, tava lucrando também e participou de algum jeito, ou foi coagido, né? Então, você acumula trabalho em números. Hoje o que tá acontecendo é isso. Você tá trabalhando dia após dia. Cadê o que você tá produzindo? Você tá acumulando em número. A gente tá sendo tão sugado pra manter o padrão de vida deles, que vai ficando tudo mais caro, exponencial, que a gente trabalha muito e nem sobra pra você guardar. O que você trabalhou o mês foi o básico pra você continuar vivo. Então, escravidão. Certo? Em troca do seu trabalho, que você ganha o quê? Comida e teto. E olhe lá, nem isso. O que você trabalha dá pra você continuar vivo. Isso é escravidão. Você não consegue acumular. Você não consegue investir, não consegue transbordar.
E quando consegue um pouquinho, com muito esforço, porque a gente é guerreiro, você junta esse seu trabalho em números e aplica no sistema deles. Baseado em dólar, a moeda deles, que você viu de quem é aí. Né? E esse envolvimento sempre vai ter Soros, Rothschild, vai ter sempre esses que se dizem não são. Eles usam a Bíblia, o povo santo, de coesão. E usurpam isso, como Jesus falou, se dizem judeus e não são. E aí eles usam as leis de homens que permite que eles façam isso. Que está no Talmud, o que permite. A Torá não permitiria eles fazerem isso, o Talmud permite. A Torá manda eles serem amados, uma luz. O Talmud manda usar, enganar. Tá lá escrito, não sou eu falando. Né? Eles têm que pedir perdão para Deus, se arrepender, voltar para casa. Eu quero que eles acordem, sejam salvos. Deus merece. Né? Eles estão sendo enganados por esses fariseus. A maior parte dos judeus estão sendo enganados por esses fariseus aí, que usaram o Talmud para atropelar a Torá. O mundo pega raiva. E a gente tem que proteger eles com a Torá, com o sacrifício do Messias. Exatamente, Itaú significa pedra preta, né? Que é o Black Rock, que é... Né, tem a ver o cubo preto lá, que eles giram ao redor em Meca, né? Tem a ver com Saturno, tem a ver com uma fonte materialista da criação, como se você compreendesse o processo e, portanto, não devesse nada para ninguém. Então é uma base egóica. Eu sou a fonte do mundo, o umbigo do mundo. A pedra preta é considerada o umbigo do mundo. O umbigo do mundo está na minha mão. Black Rock, eu mando no mundo, o umbigo do mundo. O mundo gira ao meu redor. O umbigo começa ali, a espiral. O umbigo não é meio espiral? O umbigo é a nossa base. Aqui você cria a realidade com aqui, ó. Com o ventre, né? Aquela sensação, a criação, o poder que tem o ventre aqui de criação. Você poder puxar dali a energia da Kundalini embaixo. A energia sexual, jogar pro plexo, passar o emocional, verbo, lógica. Que em cima sai no abstrato lá embaixo, se tiver em conexão. Você poder dar criar a realidade, mas o diafragma conta muito, né? Que a sua criação de realidade, pra você cantar, pra você falar, pra você emanar vibração, né? Então, é importante isso, né? Essa parte. Então, o umbigo aqui é o centro do mundo. Quando ele fala Black Rock, é o mundo gira ao meu redor. Eu sou o umbigo do mundo, eu mando no mundo. E é. Né? Então, Itaú teve essa conexão. Então, já o Itaú deixou claro para quem entendia. Como que a gente faz esse umbigo do mundo tá lá? Bota na língua deles. Qual a língua deles? Sei lá, são uns índios. Botou Itaú. Aí disfarça, aí a gente permite. Você acha que algum banqueiro nacional vai poder imprimir dinheiro tendo dólar como base? Se não for para o mandado dos caras? Por isso você pega o Safra, ele se diz judeu. Não sei se é. Pesquisa aí, que como ele age. Né? O Lehman aqui brasileiro se diz judeu, não sei se é. Mas eles têm que se dizer para se conectar e ter a permissão. Os maiores banqueiros do Brasil se dizem. Se são, Deus sabe. Que o Messias os salve, se Deus permitir. Que Deus os perdoe. Né? Agora eles não aceitam o Messias que quer salvar eles, que ama eles. A gente vai fazer o quê? Forçar, obrigar? Né?